Muito bem, vamos então agora dar continuidade na nossa caminhada. 40 dias com ele no deserto. Estamos aqui na segunda pausa de descanso para a celebração do Senhor. E aí eu lhe pergunto, como está sendo a sua jornada com ele no deserto? Você já aumentou o seu tempo diário de oração? Eu tenho tentado orar um pouquinho mais. Você tem ouvido a musiquinha de adoração? Desculpe, né? O cântico de adoração que tem sido enviado para você todo dia? Já reclamaram comigo que às vezes entra propaganda no meio. Poxa, gente, aí infelizmente só se você tiver o Google Premium. Aí não vai ter propaganda, tá? E eu não estou fazendo propaganda dele. Mas adore o Senhor. Tem outras músicas. Não gostou daquela? Procura outra. Mas adore o Senhor. Pelo menos alguns minutinhos por dia. Está parando ao meio-dia? Para dar aquela respirada funda, acalmar o coração, se lembrar que você não está sozinho na correria do dia a dia. É importante isso. Dá uma parada ao meio-dia, ou próximo desse horário. Lembre-se de Deus. Fique 3 minutos pensando no Senhor. Lembrando-se das coisas que Ele tem feito por você. E jejum? Está fazendo algum? É difícil fazer jejum, hein? É muito difícil. Mas a gente tem que começar. O nosso pastor fundador, ele dizia que é muito difícil se tornar dizimista. É um passo de fé. E aí ele fazia uma brincadeira. Comece com 1%. Se você não consegue fazer um jejum de um dia inteiro, comece com uma manhã. Se você não consegue fazer um jejum de alimentos, de uma forma geral, comece com algum tipo específico de alimento. Os nossos irmãos católicos não comem carne durante a quaresma. É uma forma de fazer. Mas encontre a sua forma, mas faça. Faça algum sacrifício para Deus. Porque a grande luta que nós vivemos no nosso dia a dia é contra a nossa carne, contra a nossa natureza humana. E é muito difícil que o espírito cresça se a carne continuar forte. Hoje, veremos como 2 pessoas, na verdade, Abraão e os discípulos, foram chamados por Deus para caminhar com Ele no deserto. E como eles precisaram exercer a sua fé para que isso acontecesse. Mas juntamente com o chamado, nós veremos que Deus apresentou para aqueles homens uma promessa. Uma promessa que lhes encheu de esperança. Uma jornada de esperança e fé. Que essa seja a nossa jornada também nos dias que nós ainda temos destes 40. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e vamos ver como Abrão foi chamado por Deus para caminhar com ele no deserto. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. Então, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão,
como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia acumulado, e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Até aqui. 75 anos, por mais que não tivesse poluição, né, as pessoas vivessem mais, e os tempos fossem outros, ou a contagem do tempo fosse outra, o fato é que por qualquer critério que se pense nisso, Abrão, ainda não é Abraão, tá ok? Não é erro de grafia, não escrevi errado não, é Abrão mesmo. Abrão não era mais um garoto. Abrão já estava em idade de se aposentar. Provavelmente não tinha ainda aposentadoria naquele tempo. Mas ele já tinha juntado bens. Ele já tinha rebanhos. Ele já tinha servos e servas. Escravos, tá? Que foram comprados por ele. O texto bíblico diz, foram comprados por ele nessa região em que ele vivia, Harã. E Deus vira para esse homem e diz, larga tudo e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Nem mostrou foto, não mandou para ele um link do local lá para ele poder dar uma olhada nas fotos, nada disso, vou te mostrar, você vem comigo. Gente, e o que fez Abrão? Abrão argumentou com Deus? Abrão reclamou? Abrão obedeceu. Isso é incrível, incrível, realmente é algo, para mim, incompreensível, porque eu não sei se vocês conhecem, tem uma passagem na Bíblia em que Jesus fala de um homem que tinha 2 filhos. Um desses filhos, o homem chegou para esse filho e disse, filho, vai e faça tal coisa para mim. O que o filho fez? Claro, pai, deixa comigo, mas não fez. E o outro filho fez o quê? Reclamou, disse que não ia fazer, mas acabou fazendo. Eu sou do segundo tipo. Eu reclamo muito, mas acabo fazendo. Abrão não. Ele nem era dos que não reclamava e não fazia, e nem dos que reclamava e fazia. Ele era dos que não reclamava e fazia. Isso é raro, isso é muito raro. Então, realmente, eu fico espantado com ele. E essa obediência dele, o autor da carta aos Hebreus, eu vou projetar para você, está lá em capítulo 11, versículo 8, ele diz que pela fé, Abrão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele obedeceu. Ele disse sim, juntou tudo que tinha e foi. Você já recebeu algum chamado de Deus? De alguma forma, não necessariamente para juntar tudo teu e entrar no deserto, mas você já recebeu algum chamado de Deus? Deus já virou para você e já disse, eu quero que você faça isso para mim? Alguém? Imagine-se sendo chamado por Deus, como você reagiria? Como você reagiria a um chamado de Deus? Principalmente se fosse um chamado aparentemente sem sentido. Obviamente, a escolha de obedecer foi uma escolha que Abrão ele fez a escolha de obedecer. Essa escolha para partir em peregrinação, ela trouxe sacrifícios. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Por isso que eu falei da importância do jejum. O jejum, ele é um sacrifício que a gente assume para, com isso, buscar uma intimidade maior com Deus.
Mas será que não havia alguma outra motivação por detrás da obediência de Abrão? Qual teria sido a motivação dele? Qual teria sido a esperança que o motivou a iniciar aquela jornada? Vejam, Abrão, ele era semita. Ele era um nômade do deserto. E para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas daquela época, os filhos eram a certeza da manutenção do seu nome para a posteridade. Hoje em dia não se fala que para você viver para sempre, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho? Dizem isso, assim você viverá para sempre. Eclesiastes diz, Salomão em Eclesiastes diz que o ser humano ele tem um anseio pela eternidade dentro dele. E o ser humano, ele quer deixar um legado, ele quer deixar o seu nome de alguma forma para a posteridade. Naquela sociedade, a posteridade, a manutenção do nome se dava por meio dos seus descendentes. Mas Abrão não tinha filhos. A sua esposa era estéril. Qual a descendência de Abrão? Nenhuma. Mas eis que Deus, conhecendo o coração de Abrão, conhecendo o seu coração, ao chamar Abrão para uma jornada de fé, lhe apresentou uma oferta de esperança. Ele disse que a descendência dele seria como as estrelas, seriam incontáveis. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Ora, Deus ofereceu para Abrão exatamente a única coisa que Abrão não tinha. O resto ele tinha. Família, servos, gado, isso tudo ele tinha. O que ele não tinha era a vida eterna. Naquela concepção que era representada pelos filhos, a posteridade. E Deus lhe ofereceu isso. E como esse exemplo se aplica a nós? O que é que a chamada de Deus para Abrão, deixar sua casa, sua parentela, ir para um lugar que Deus iria lhe mostrar, de que forma isso afeta a sua vida? Pare e pensa um pouco. Será que Deus realmente não te chamou para nada? Tem certeza? Eu perguntei, ninguém se acusou. Mas veja o que Paulo disse para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Que convite, hein? Vem suportar comigo os sofrimentos do Evangelho. Você ia gostar de receber um convite desse? Isso é que é deserto, hein? Vem suportar os sofrimentos pelo Evangelho junto comigo, mas segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Que chamado radical, hein? Que Paulo fez a Timóteo. Mas esse chamado não foi feito só por Paulo a Timóteo. Esse chamado foi feito por Jesus a todos os seus discípulos. Vocês têm que ir pelo mundo, e indo pelo mundo, preguem a mensagem da cruz, preguem o evangelho da salvação pela graça mediante a fé.
preguem, compartilhem o Evangelho. Isso vai te trazer sofrimento? Provavelmente. Provavelmente. O interessante é que hoje em dia o marketing eclesiástico chama você para vir para dentro da igreja para parar de sofrer. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia. A pessoa aderir ao caminho e caminhar junto com Jesus não é um caminho de parar de sofrer, não é um caminho de ser feliz, é um caminho que pode trazer sofrimento, sim, porque Jesus diz claramente, se eles perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Eu não lembro agora qual foi o pregador que disse isso, se não me engano foi John Wesley, mas se não foi ele, por favor, me perdoe. Mas teve um desses grandes pregadores avivalistas que disse uma vez para os seus discípulos, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, devo estar em pecado. Mas por quê? Por quê? Como? Logo o Senhor, nosso grande líder, ninguém me perseguiu hoje, ninguém me xingou. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque o coitado do John Wesley, ele foi perseguido a ponto de, uma vez, ele pregando, ele foi expulso da igreja, ele era pastor da igreja da Inglaterra, né? E ele foi expulso da igreja da Inglaterra porque ele justamente pregava arrependimento, salvação, necessidade de batismos e coisas do gênero que a igreja anglicana não queria. E uma vez ele não podia pregar dentro da igreja, foi pregar nas praças. Aí que surgiu esse negócio de pregar nas praças, foi pregar nas praças. E uma vez uma pregação dele foi interrompida pelo pastor anglicano da cidade, que o cara invadiu o local com um cavalo, passou por cima. Tal nível de perseguição que John Wesley sofreu. A vida daquele que se dispõe a fazer a vontade do Senhor não é um mar de rosas. Não é um vá ser feliz, não. Jesus falou claramente, no mundo vocês passarão por aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João capítulo 16. Então, essa é a realidade. Não adianta chegar e ficar oferecendo algo que não é verdadeiro. Não é isso que a Bíblia nos oferece. Uma vida de facilidade, de prosperidade, de saúde perfeita. Não é isso que a Bíblia está nos oferecendo. Mas, assim como Abrão foi chamado para entrar no deserto e sofrer por conta disso, quem é que não sofre andando no deserto? Mas tinha em troca a esperança do seu nome ficar para a posteridade, nós também temos uma esperança. E Jesus, sabendo o trauma que a sua crucificação traria sobre os seus discípulos, ele, num determinado momento, ele chamou os seus 3 principais discípulos, Tiago, João e Pedro, e foi com eles para o alto do Monte Tabor, monte onde a tradição diz que Abrão levou o seu filho para ser sacrificado, no mesmo monte, assim diz a tradição. E naquele monte, eu peço que você então abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 17, naquele monte, Jesus apresentou uma promessa para os seus discípulos que viriam a ser os seus apóstolos. Uma promessa que compensaria a necessidade da fé para viver no deserto com ele. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele
Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui? Se quiseres, farei 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Meus irmãos, em antecipação à sua glória eterna, como uma amostra do que estava por vir, a face de Jesus brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Moisés e Elias, a lei e os profetas, Moisés representando a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Elias representando os profetas, e quem participou da nossa aula hoje de manhã pôde ouvir, eu comentando, foi sobre a Bíblia, ouvir eu comentando sobre o processo de formação da Bíblia judaica, do cânon judaico, que durante muito tempo era dividido em 2 partes, lei e profetas, e depois passou a ser dividido em 3 partes, lei, profetas e escritos ou salmos. Era a forma como os judeus, os israelitas do tempo de Jesus, se referiam às escrituras sagradas, lei e profetas. E ali estava um representante de cada parte das Escrituras, Moisés e Elias. E eles estavam ali para dar o testemunho da divindade de Jesus e para mostrar para ele, é o que se acredita, a lei e os profetas mostrando para Jesus tudo aquilo que ele deveria passar. Temos visto isso, inclusive, em alguns dos nossos devocionais. Teremos mais aí pela frente. Mas além disso tudo, gente, o Shekinah, a glória de Deus. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, a presença de Deus, a glória de Deus encheu o templo como uma nuvem. E ninguém conseguiu ficar dentro do templo. A presença de Deus foi algo tão impactante que mesmo os sacerdotes e os levitas, purificados sacrificialmente para aquele momento, tiveram que sair de dentro do templo. Era insuportável ficar na presença de Deus. E ali no alto do Monte Tabor, desceu sobre Jesus, as 2 testemunhas e os seus 3 discípulos, a glória de Deus, a nuvem representando a glória de Deus. E a voz de Deus foi ouvida: Este é meu Filho amado, ouçam-no. O que aconteceu no Monte da Transfiguração foi uma proclamação do próprio Evangelho da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, como seu Filho amado. Um chamado que nos conduzirá, se ouvirmos o chamado, a uma jornada de fé e esperança. Nós precisamos ouvir esse chamado, por isso eu digo para você, você já ouviu um chamado, sim. Você, em um momento da sua vida, ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração. Tenha sido por meio da voz de um pastor, de um televangelista, de um irmão em Cristo,
de um amigo, mas alguém virou para você e disse: largue a sua casa, sua parentela e venha para o deserto comigo. Obviamente não foram essas as palavras que essa pessoa usou, mas ela disse para você: creia no Senhor Jesus como teu Senhor. Deixe para trás a sua velha natureza e siga o Senhor Jesus. E qual é a promessa? Vida eterna junto com Deus. Assim como foi prometido a Abrão que ele se eternizaria por meio da sua descendência, seu nome seria conhecido para sempre, a promessa dada aos discípulos de Jesus era a vida eterna junto de Deus. Era participar daquela presença que eles ali sentiram para toda a eternidade. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor te chama, Ele te oferece uma promessa. Ele constrói no seu coração uma esperança. Se hoje você ainda não fez essa escolha conscientemente, se você hoje ainda não deu esse passo de seguir o Mestre no deserto, mesmo que isso traga algum sofrimento, você estará perdendo a promessa da vida eterna. A promessa de uma vida eterna ao lado do Pai. A cruz, diante dessa promessa, deixa de ser um caminho para a morte, mas através da morte, passa a ser um caminho para a vida. E o que mais pode ter valor diante disso? O que pode dar um homem em troca da sua alma? Disse Jesus uma vez. E aí, eu volto a lhe perguntar: você já ouviu o chamado do Evangelho de Jesus Cristo? Você já ouviu esse chamado para seguir o Senhor? Apesar de provavelmente haver algum sofrimento envolvido nisso, mas por outro lado, para conquistar esse relacionamento permanente com o Pai. O que você está fazendo da sua vida? Se você já ouviu esse chamado, eu lhe pergunto, o que você está fazendo da sua vida? Você está empregando o seu tempo onde? Qual tem sido a sua resposta a esse chamado? Eu já levantei minha mão, eu já fiz um xizinho num quadradinho, eu já aceitei Jesus como Senhor, eu até já fui batizado. Puxa, que legal! E daí? E o que a sua vida está produzindo para o reino de Deus? Os dons de Deus estão fluindo através de você, o Espírito Santo está usando você. Porque Deus usou a vida daqueles homens todos. Deus os usou. Eles se disponibilizaram. Eles ouviram o chamado e obedeceram, assim como Abraão também. Concluindo, assim como Deus chamou Abrão para uma jornada no deserto e ele obedeceu, pois teve fé na promessa da eternidade através da sua descendência, os discípulos de Jesus foram chamados para anunciar o evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles obedeceram, pois tiveram fé na promessa de que viveriam eternamente com Deus quando a vida nessa terra se acabasse. Eles ouviram e eles seguiram.
assim como Abraão fez. E esse é o chamado que nós temos recebido desde então, desde os primeiros apóstolos, que a chamada tem sido essa. Converta-se, arrependa-se, siga o caminho do Senhor, ouça a sua voz, seja regenerado. E a vida eterna está ali à frente de você. Volto a perguntar: o que você tem feito da sua vida?